Esse é um vídeo sobre a aula 13 da disciplina Introdução à Álgebra Linear, aula 13 do fascículo do CEDERJ, né? Álgebra Linear 1, volume 1. A aula 13, ela trata da soma de subespaços. Então, eu vou repassar as partes mais importantes da aula e vou resolver os dois primeiros exercícios dessa aula. Deixa eu selecionar a caneta. Bom, essa aula, ela inicia explicando como que a gente consegue obter, como é possível obter uma base a partir de um conjunto gerador de um subespaço. Então, vamos relembrar primeiro o que é uma base. Então, uma base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores que gera esse subespaço e que é linearmente independente, tá? Então, o que é esse conjunto gerar o subespaço? Isso significa que, ou o espaço, né? Isso significa que todo vetor do espaço em questão pode ser escrito como combinação linear desses vetores que compõem esse conjunto gerador, tá? Porém, esse conjunto gerador, ele nem sempre é linearmente independente, tá? Se ele for linearmente independente, então significa que esse conjunto forma uma base para o espaço. E a quantidade de vetores nesse conjunto indica a dimensão do espaço. Então, a dimensão do espaço é o número de vetores que compõem a base do espaço. Toda base, um espaço vetorial não é definido por uma única base. Podem existir vários conjuntos de vetores que representam uma base para um espaço, porém, eles têm o mesmo número de vetores, tá? Então, nesse caso, a gente quer obter uma base a partir de um conjunto gerador. Quando que isso vai acontecer? Se a gente tem um conjunto gerador para um espaço e esse conjunto não é linearmente independente, significa que está sobrando vetores entre aspas nesse conjunto. Ou seja, quer dizer que eu posso retirar vetores desse conjunto gerador. Esse conjunto ainda assim ser um conjunto gerador ao retirar esse vetor ou esses vetores, porém agora esse novo conjunto menor, ele é um conjunto linearmente independente e, portanto, é uma base para o espaço, tá? Então, vamos considerar S um conjunto formado pelos vetores B1, B2, B3 até Bn. Esse é um conjunto de vetores e U é um subespaço gerado por esse conjunto. Então, U, a notação que a gente usa, né? U, então, é gerado por B1, B2 até Bn. Observem que não significa que a dimensão de U é N. Esse conjunto, por enquanto, ele só gera, tá? E então, a gente quer verificar se esse conjunto é uma base ou se a gente já sabe que esse conjunto é LD, ou seja, não é LI. A gente quer ver, obter uma forma de retirar vetores desse conjunto, de forma que o conjunto restante seja linearmente independente, tá? Então, o processo é o seguinte, ó. Vamos considerar a matriz obtida escrevendo os vetores B1 como linhas da matriz, tá? Ou seja, BI é a iésima linha. Então, B1 aqui, vamos supor que S seja um subconjunto de R3. E vamos supor que B1 seja 1, 1, 3. Então, a primeira linha da matriz seria 1, 1, 3, tá? A primeira linha da matriz M. Opa, e eu escrevi 1 aqui, que é 3.
ok? Bom, o próximo passo vai ser o seguinte: efetuar operações elementares nas linhas dessa matriz. Quais operações elementares? As que vocês já conhecem quando a gente quer escalonar uma matriz, ou seja, multiplicar uma linha por uma constante alfa, trocar uma linha por outra linha, substituir uma linha por uma combinação linear dela com outra, ou seja, substituir LI por LI mais alfa LJ. Então, essas são as principais operações elementares. Se a gente realiza essas operações elementares nas linhas da matriz M, a gente obtém uma nova matriz equivalente à matriz M, tá? E ela é equivalente de que forma? Se a gente realizar essas operações elementares com o objetivo de obter uma matriz M' dessa forma, ou seja, onde as últimas linhas, essa aqui não tá claro, né, do jeito que tá escrito aqui essa matriz M, mas a gente quer obter uma matriz triangular, tá? A gente quer, ou seja, onde os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos, tá? Se a gente conseguir fazer isso, esses primeiros vetores aqui, ó, observe que R, obviamente, é menor do que N, tá? N é tudo aqui. A quantidade de linhas da matriz é N, tá? Então, R tem que ser menor do que N. Então, se a gente consegue escrever a matriz dessa forma, esses R primeiros vetores são linearmente independentes, tá? Então, esse é o processo. E eles são linearmente independentes exatamente pelo fato da gente ter realizado essas operações elementares, tá? Isso quer dizer que o espaço gerado pelos vetores B1, B2 até Bn é o mesmo espaço gerado por esses vetores aqui. B1', B2', BR', tá? E o restante aqui também, né? Porque aqui não quer dizer que são vetores nulos, tá? Quer dizer que as primeiras coordenadas desses vetores aqui indicados com 0 são iguais a 0, tá bom? E com o exemplo isso fica mais claro. Então, como exemplo, eu vou resolver o primeiro exercício da página 146. Então, U é um subespaço do R4 gerado por 3 vetores. E a gente quer encontrar uma base desse espaço U, tá? E, consequentemente, determinar a dimensão desse espaço. Bom, a gente não vai verificar, mas se no exercício a gente quer encontrar uma base, obviamente esses conjuntos devem ser linearmente dependentes, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, a gente vai realizar essas operações elementares e se a gente não conseguir determinar uma matriz assim, quer dizer que esses vetores já são linearmente independentes, né? Tá? Então, vamos escrever a matriz M. Eu não vou denotar ela por M, vou só escrever a matriz direto, onde as linhas são as coordenadas dos vetores que geram U. Então, primeira linha fica 1, 1, 2, 0, segunda linha 0, 1, 3, 1, 2, menos 1, menos 5 e menos 3. Então, eu quero obter, observe que essa matriz, ela não é quadrada, ela é uma matriz 3 por 4, então, eu vou traçar essa diagonal, que não é a diagonal da matriz, porque ela não, uma matriz que não é quadrada não tem diagonal principal, né? Mas o objetivo é fazer esses termos aqui virarem todos 0, tá? Aqui a gente já tem 0, então, vamos fazer esse 2 virar 0.
como aqui a gente já tem um pivô, né, o número 1, basta, para isso, a gente realizar a seguinte operação. Vou repetir aqui a primeira e a segunda linhas. Então, aqui a gente vai fazer 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. 2 vezes 1 menos 2 dá 0. 2 vezes 1 menos 1 dá 3. 2 vezes 2, 4 menos 5 dá 9. E 2 vezes 0 menos 3 dá 3. Agora, a gente vai fazer esse 3 aqui virar 0, né? Bom, para isso, a gente vai trabalhar com a linha 2, porque se a gente aqui, porque na linha 2 a gente já tem um aqui, mas na linha 1 também temos um aqui. Porém, se a gente operar a linha 1 com a linha 3, esse 0 vai desaparecer, porque na linha 1 a gente tem um aqui. Então, como na linha 2 aqui já é 0, a gente opera então com a linha 2, tá? Ou seja, realiza a combinação linear da linha 2 com a linha 3. Então, eu vou repetir as duas primeiras linhas. E vamos, como que a gente vai fazer esse 3 virar 0? Basta fazer 3 vezes a linha 2 menos a linha 3. Então, fica 3 vezes 0 menos 0, 3 vezes 1 menos 3, 0, 3 vezes 3, 9, menos 9, 0, 3 vezes 1, 3 menos 3, 0, tá? Pronto. Então, como a gente zerou a última linha aqui, e a gente já tem os termos aqui abaixo dessa diagonal, que não é a principal, iguais a 0, chegamos na matriz que queríamos e, portanto, os vetores 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, geram o espaço U, porque nós realizamos operações elementares nas linhas dessa matriz, cujas entradas são as coordenadas dos vetores que geram o U. Além disso, esses vetores são linearmente independentes, tá? Portanto, formam uma base para U, tá? Então, esse conjunto de vetores é base de U. Então, o vetor que estava fazendo esses vetores serem LD era o terceiro vetor aqui, tá? Logo, a dimensão de U é 2, já que tem 2 vetores. Então, a gente sabia que a dimensão de U seria no máximo 3, né? Já que 3 vetores aqui geram U, certo? Bom, agora a gente vai tratar o que a gente acabou de fazer. A gente tinha um conjunto de vetores que gera um subespaço, só que esse conjunto de vetores é LD. Então, a gente tinha vetores a mais nesse conjunto que gera, tá? Porém, pode acontecer o contrário. A gente tem um conjunto de vetores LI, porém esse conjunto ainda não gera o espaço, o subespaço completamente, tá? Então, o que diz o teorema do completamento? O teorema do completamento, o objetivo é obter uma base a partir de um conjunto linearmente independente, tá? Então, como eu disse, primeiro a gente diminuiu o conjunto para obter uma base, agora a gente, porque esse conjunto não era LI, agora o conjunto é LI e a gente quer aumentá-lo de forma que ele continue sendo LI e também gere o espaço ou subespaço em questão, tá? Então, esse teorema 1, cuja demonstração está no fascículo, eu não vou fazer ela aqui,
diz exatamente que isso é sempre possível, ou seja um conjunto com R vetores linearmente independentes em um espaço vetorial de dimensão finita V. Então, existem vetores BR1 até BN, tal que o conjunto todo formado pelos R primeiros vetores mais os últimos vetores aqui de R mais 1 até N formam uma base de V, onde N é a dimensão de V, tá? Então, é sempre possível fazer isso, tá? Aqui a gente não vai ver um exemplo, vocês podem ver no fascículo. E tem também o último exercício que trata de um exemplo, né, de como obter aí na verdade, esse exercício não é só como completar, mas trata também da soma de subespaço. Então, por isso que eu não quero fazer ele aqui logo em seguida, tá bom? Bom, tratando agora da soma de subespaços, a gente quer obter agora dados dois subespaços de um espaço vetorial, a gente quer obter um subespaço maior do que esses dois. A gente quer seja W um espaço vetorial e U e V subespaços de W, eu quero obter um subespaço maior do que U e V que contenha U e V. Esse subespaço vai ser chamado o subespaço soma, tá? Vamos lembrar da definição de subespaço vetorial, que o subespaço é uma condição, né, para que um subconjunto de um espaço vetorial seja um subespaço, era que esse conjunto fosse fechado em relação à soma de vetores. Ou seja, dados quaisquer dois vetores no conjunto, a soma deles pertencia a esse conjunto, tá? Então, como isso é verdade, qualquer subespaço que contém U e também contém V, ele vai conter as somas U mais V, onde Uzinho é um vetor de U e Vzinho é um vetor de V, tá? E isso que motiva a definição do subespaço soma, tá? Então, a definição é, sejam U e V subespaços de W, a gente chama de soma de U e V o subespaço constituído dos vetores U mais V com U pertencente, aqui tá errado, né? Eu copiei do fascículo, tá? U pertence a U e V pertence a V, tá? Observações importantes, ó. O subespaço U está contido na soma e o subespaço V também está contido na soma. Por quê? Qualquer vetor U pode ser escrito, do subespaço U, né? Pode ser escrito como U mais o vetor nulo. Como V é subespaço, ele contém o vetor nulo, tá? Da mesma forma, qualquer vetor V do subespaço V pode ser escrito como 0 mais V, tá? Então, isso pertence a U mais V e isso aqui também pertence a U mais V. Também porque o vetor nulo pertence a U, já que U é subespaço, tá? Bom, no caso, a gente tem um caso especial da soma desse subespaço, que é o caso onde a interseção desses subespaços contém apenas o vetor nulo, tá? Então, se U e V são subespaços vetoriais de W, tais que a interseção, ou seja, o único vetor que está simultaneamente em U e V é o vetor nulo, tá? Aqui tá indicado só por zero, porque se a gente não vai escrever aqui um vetor indicar a quantidade de coordenadas, porque
Isso pode ser um vetor de R2, de R3, de R4, tá? Então, indica só por 0. Eu gosto de colocar a barrinha para indicar que é um vetor, tá? Então, se isso ocorre, nós dizemos que a soma é direta. E, ao invés de escrever apenas o símbolo da soma aqui, o mais, a gente escreve o mais circulado, tá? Bom, no caso em que a soma é direta, ou seja, a interseção é vazia, então o resultado da soma direta é o espaço todo. Observe que o e V são subespaços do espaço W, tá? Então, se o interseção com V tem só o vetor nulo, então significa que a soma é o espaço todo. E a gente diz, então, que U e V são complementares, tá? Ou V é o complementar de U em relação a W, né? E U complementar de V em relação a W também. Bom, a proposição que aparece nessa aula, proposição 2, diz que se U e V são subespaços vetoriais de um espaço W, sendo a soma direta, ou melhor, então a soma vai ser direta se e somente se todo vetor do espaço todo admitir uma única decomposição, ou seja, ele puder ser escrito de forma única como soma de dois vetores, um estando no espaço U e outro estando no espaço V. Tá? O nosso objetivo agora é determinar uma base e, portanto, determinar a dimensão da soma de subespaços. Para isso, a gente vai usar essa proposição que diz que a dimensão do espaço soma U mais V mais a dimensão do espaço interseção é igual à soma das dimensões de U e V, tá? Então, no caso em que a soma é direta, ou seja, que U e V tem interseção, como interseção apenas o vetor nulo, então a dimensão de U interseção com V é 0, tá? Então, se isso aqui ocorre, significa que a dimensão de U inter V é 0, tá bom? Logo, a dimensão de U mais V vai ser a dimensão de U mais a dimensão de V e a soma é direta, né? Em geral, no caso em que a interseção não é constituída apenas do vetor nulo, o conjunto B1 união com B2, onde B1 é um conjunto gerador de U e B2, vou colocar aqui, gera U e B2, um gerador de V, a união desses conjuntos geradores vai ser um conjunto gerador de U mais V. Porém, esse conjunto gerador geralmente não é LI, tá? E o que a gente vai aprender a fazer é exatamente isso, determinar a partir desse conjunto união dos geradores separadamente de U e V, obter um conjunto gerador do espaço soma, do espaço U mais V, que seja linearmente independente, tá? Então, como exemplo, a gente vai ver os exercícios 2 e 3 da página 146. No exercício 2, é pedido para determinar o espaço U interseção com V e o espaço soma em cada um dos itens, e no 3 está perguntando qual desses itens a soma é direta, ou seja, em qual desses itens a interseção é constituída apenas pelo vetor nulo, tá? Então, vamos resolver o item A. Então, o item A, U é constituído, aqui faltou um colchete, U é gerado, a gente usa colchete para indicar
o conjunto de vetores que gera, tá? Então, U é gerado pelos vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1 e V é gerado apenas por um vetor, o vetor 1, 1, 1. Para determinar U interseção com V, nós vamos considerar um vetor U da forma XYZ que pertença a U e pertença a V simultaneamente. Se U pertence a V, já que está na interseção, então U é combinação linear desses vetores aqui, tá? Então, existem, por exemplo, A e B escalares, tais que U é A vezes V1 mais B vezes V2, tá? Então, U é igual a vezes 1, 0, 1 mais B vezes 0, 1, 1. Ou seja, A, B, A mais B. Só que U também pertence a... Aqui era U, né? U também pertence a V. Então, U é um múltiplo escalar desse vetor. Então, existe um C real, tal que U pode ser escrito como C vezes 1, 1, 1. Ou seja, C, C, C. Então, como U está em U e V simultaneamente, então esses vetores aqui tem que ser iguais, né? Eu estou assumindo o mesmo vetor U, ou seja, U é dessa forma e também dessa forma. Então, A tem que ser igual a C, B tem que ser igual a C e A mais B tem que ser igual a C. Bom, A mais B é C mais C, ou seja, 2C tem que ser igual a C. Ou seja, C tem que ser igual a 0. Essa é a solução. Se C é 0, A igual a B igual a 0. Ou seja, o único vetor que está em U interseção com V é o vetor nulo de R3. Ficou horrível essa letra, né? Ok? Portanto, U interseção com V é apenas o vetor nulo, a soma é direta e nós sabemos, então, que U mais V vai ter que ser quem? O próprio R3, tá? Já que a soma é direta. Se vocês quiserem, de fato, verificar que U mais V é R3, o processo é o seguinte: a gente vai escrever, já que aqui estou pedindo para determinar U mais V, né? Uma forma de determinar é descrevendo o conjunto gerador, né? Então, vamos escrever a matriz formada pelos vetores 1, 0, 1. Deixa eu voltar aqui, que ela vai ter que ser maior. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Esse conjunto de vetores gera U e o que gera V é só 1, 1, 1. E vamos realizar operações elementares nas linhas dessa matriz, de forma a obter os elementos abaixo da diagonal principal iguais a 0. Aqui já temos 0, então precisamos fazer esse 1 virar 0. Para isso, basta somar a linha 1 com menos a linha 3, né? Então, aqui vai ficar 0, menos 1 e 0, tá? Agora, a gente precisa fazer esse menos 1 virar 0. Então, vamos somar a linha 2 com
a linha 3, no lugar da linha 3. Então, fica 0, 0 e 1. Então, esses 3 vetores são LI e geram U mais V. Logo, o U mais V é gerado por esses vetores e o conjunto gerado por esses vetores é o próprio R3, tá? Logo, a dimensão de U mais V é 3, tá? No item B, U é gerado pelos mesmos vetores do item A, porém, V é gerado pelos vetores, pelo vetor, né, de coordenadas 1, 2 e 3. Então, vamos obter primeiro o vetor, o espaço interseção. Então, eu quero obter U interseção com V. Então, vamos considerar Uzinho, um vetor de U, interseção com V, ou seja, U pertence a U e U pertence a V. Mas se U pertence a U, U é da forma A, B, A mais B, como a gente fez no exercício anterior. Agora, se U pertence a V, U é da forma C, 2C e 3C. É um múltiplo escalar do vetor 1, 2, 3. Então, o que tem que acontecer para que essa igualdade aqui seja verdadeira? A tem que ser igual a C, B tem que ser igual a 2C e A mais B é 3C, que é óbvio, né? Então, U é dessa forma mesmo, tá? Não tenho restrição para U, ou seja, U interseção com V é o próprio V, tá? Quer dizer que qualquer vetor combinação linear desses vetores aqui, ó, pode ser escrito dessa forma, tá? Ou melhor, eu escrevi desses vetores e apresentei só um vetor, né? Qualquer vetor que seja combinação linear de V1 e V2 é um múltiplo escalar desse vetor aqui, V3. Ok? Então, se U mais V, se U interseção com V é V, a única opção para U mais V é U, tá? E a gente vai verificar isso de fato. Como? Fazendo o mesmo processo que a gente fez no exercício anterior. Vamos escrever a matriz composta pelas coordenadas dos 3 vetores, os 2 primeiros sendo vetores que geram U, aqui 1, 2, 3, que é o vetor que gera V. E vamos realizar as operações elementares nas linhas dessa matriz de forma a transformar os elementos abaixo da diagonal principal iguais a 0, tá? Então, vou fazer aqui no lugar da linha 3, linha 1 menos a linha 3. Então, aqui vai ficar 0, menos 2, menos 2. Agora, a gente quer fazer esse menos 2 virar 0. Para isso, a gente vai fazer 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. Então, vai ficar 0, 0 e 0. Logo, os vetores, logo o conjunto, o espaço U mais V é gerado pelos vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 1, que são os mesmos vetores que geram U, tá? Então, a soma U mais V é o vetor U. No item C,
U é um subespaço do R3, onde a última coordenada, não o subespaço dos vetores, onde a última coordenada é 0, e V é o subespaço gerado pelo vetor de coordenada 0, 0, 1. Então, a primeira coisa é determinar a interseção. Item C. Bom, se U pertence a U, então U é da forma AB0. A terceira coordenada tem que ser 0. Agora, se U pertence a V, U tem coordenadas o quê? U é um múltiplo escalar do vetor 0, 0, 1. Então, U tem coordenadas 0, 0, C. Logo, A tem que ser igual a 0, B tem que ser igual a 0 e C tem que ser igual a 0. Ou seja, o espaço U interseção com V é constituído apenas do vetor nulo. A soma é direta e, portanto, U mais V é o próprio R3, tá? Então, a soma foi direta no item A e no item C. No item D, U é o subespaço constituído dos vetores de R3, tá? É o que a soma das duas primeiras coordenadas é 0. Então, a gente pode escrever esses vetores, os vetores de U como x, y tem que ser menos x e z, por exemplo, tá? E V é o subespaço dos múltiplos escalares desse vetor. Então, um vetor de V é da forma 2C menos 2C e C, tá? Então, para o vetor pertencer a U e V ao mesmo tempo, o que tem que acontecer? X tem que ser 2C, menos X a menos 2C e Z igual a C. Então, a interseção vai ser o próprio conjunto, o próprio subespaço V, tá? Deixa eu escrever aqui. X, item D. Então, a gente tem que X tem que ser igual a 2C, que é o mesmo que falar menos X igual a menos 2C, e Z igual a, deixa eu voltar aqui, que letra que eu usei? Z igual a C, tá? Então, ou seja, a primeira coordenada 2C, o Y é menos 2C e a terceira C, tá? Então, os vetores de U interseção com V são os vetores de V, tá? Então, essa interseção é o próprio conjunto V. Se isso ocorre, a gente sabe que U mais V é o subespaço U, tá? Se a gente quiser provar de fato, basta fazer como eu fiz no exercício no item B, tá? Vamos tomar a matriz dos vetores. Então, 1 menos 1, 0, e 0, 0, 1 são vetores que geram U, e 2 menos 2, 1 é um vetor que gera V, tá? Para eu achar esses vetores aqui, ó, eu escrevi o vetor x menos x e z como x menos x, 0 mais 0, 0, z, ou seja, isso é x que multiplica 1 menos 1, 0, mais z que multiplica 0, 0, 1, ou seja, esses vetores geram U, tá?
E vamos realizar operações elementares nas linhas de forma a zerar os elementos abaixo da diagonal principal, tá? Aqui já é 0, então vamos fazer o 2 virar 0. Para tanto, nós vamos fazer, no lugar da linha 3, 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, aqui vai ficar 0, 2 vezes menos 1. Menos 2 menos menos 2 dá 0. E 2 vezes 0 menos 1 dá menos 1. Bom, aqui a gente pode ainda efetuar, apesar de já termos obtido zeros aqui abaixo da diagonal principal, mas a gente pode observar que as duas últimas linhas são equivalentes, né? Só uma multiplicada por menos 1. Ou seja, a linha 3 é igual a menos a linha 2, tá? Então, significa que esse conjunto ainda não é LI, tem que sobrar linhas nulas aqui para ser LI, tá? Então, a gente vai efetuar mais uma operação na linha 3 e vai substituir a linha 3 por linha 2 mais linha 3. E aí, a gente obtém a matriz, a linha toda nula, e, portanto, esses vetores aqui, V1 e V2, geram U mais V, só que eles também geram o espaço U, tá? Então, terminamos de resolver esse exercício. O 3 também já foi respondido, né? O 3 está perguntando em quais itens a soma é direta. A gente viu que foi no item A e no item C, tá ok? Então, encerro esse vídeo.